Boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR são sempre desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica. Tem a parceria do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos um pouco dar uma sequência da atividade que nós tivemos na semana passada, onde a gente analisou a posse do Trump, né, na presidência dos Estados Unidos, e nesse bojo, conversando um pouco sobre a geopolítica e o Brasil, no seio desse quadro geopolítico que a gente vem atravessando. Nós hoje vamos, mais precisamente, tratar dentro desse quadro geopolítico da situação em que o Brasil assumiu já na Conferência de Kazan, assumiu a presidência temporária do BRICS, e ambas as coisas, né, têm suas nuances importantes. Nós, nesse quadro geopolítico que a gente está atravessando, a presidência Trump vem fazendo uma série de anúncios importantíssimos que são de rota de colisão, rota de conflito, e uma dessas rotas de conflito que ele propõe, não sabemos até onde ele vai, até onde ele consegue ir, é a de alguma maneira, retaliar o BRICS. E retaliar o BRICS, seja com imposição de tarifas, fazendo ameaças com relação aos riscos que o dólar, como moeda internacional, vem sofrendo. Então, nesse quadro, é impossível também não se pensar o outro lado, né? Na mesma medida em que esse quadro é um quadro de ameaças, ele é também, e precisa ser pensado assim, ele é um quadro de oportunidades. O Brasil, ao assumir a presidência do BRICS, deveria estar trazendo esse papel geopolítico que ele passa a jogar, esse papel das relações internacionais que ele passa a jogar, um papel mais forte, mais condizente com a assunção de papel de centralidade e de busca de oportunidades nesse quadro, e busca de oportunidades que dizem respeito não apenas à relação com os próprios países do BRICS, mas o BRICS como instrumento importantíssimo de fortalecimento ou de potencial fortalecimento da cooperação, né, da integração sul-americana, né? Então, o que a gente tem assistido, em certa medida, é de um tratamento por parte do governo brasileiro dessa presidência do BRICS como um ato de diplomacia internacional, né? Quando, na verdade, isso deveria ser algo muito mais potente, muito mais forte. Nós vamos hoje, para avançar sobre esse tema e conversar um pouco sobre esse quadro, contar com duas participações importantes, a da Maria Helena Rodrigues. A Maria Helena Rodrigues é diretora adjunta do BRICS Policy Center e é coordenadora do Laboratório de Cooperação e Financiamento para o Desenvolvimento e é professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC Rio de Janeiro. E teremos conosco também o Rodrigo Duval Ferreira. O Rodrigo é consultor, vive na China desde 2005. Ele se dedica à estruturação de investimentos e parcerias estratégicas entre a América Latina e a China. Nós vamos, então, dar início aos nossos trabalhos e, antes disso, eu queria solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto ANSUR, e que ali deem o seu like para amplificar a nossa presença no YouTube, e também, se tiverem interesse em serem informados ou informadas das próximas futuras atividades, cliquem também no sininho. Então, dando início aos nossos trabalhos,
Professora Maria Helena Rodrigues, com você, por favor. Boa noite. Queria agradecer esse convite para estar hoje e conversar sobre este mundo em transição profunda e tratar de entender, talvez coletivamente, bom, qual é o papel do Brasil hoje neste mundo tão conturbado e, sobretudo, em um papel que o Brasil tem muito estratégico, porque desde o 1º de janeiro assumiu a presidência rotativa do BRICS. Como todos sabemos, um bloco inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que une talvez as maiores ou as economias mais rápido crescimento do mundo. Os BRICS, e isso talvez é importante, ele foi criado em meio da crise financeira global de 2008. E as economias cresciam a altas taxas e a China já demonstrava um potencial industrial e tecnológico bastante grande para tentando se tornar um novo ator, um novo polo de poder global. Os BRICS foram avançando. Em 2011 passou a fazer BRICS com a incorporação da África do Sul, sobretudo com uma representação muito mais representativa de todas as regiões, e hoje nós vimos já o grau de expansão. Então, muitos novos países, novos membros plenos, 6 novos plenos, e outras nações parceiras, que é muito importante. E aí estamos falando da Bielorrússia, que está nesse grupo. Isso é importante porque me parece a mim que talvez a gente poderia pensar que essa criação do BRICS e essa evolução dos BRICS, obviamente ela se viu marcada também por muitas transformações que vivimos no mundo, e queria colocar isso também em contexto para pensar um pouco hoje. Se vocês veem, bom, tem a ocupação da Crimeia, que gerou muitas tensões com os países do G7, teve a primeira eleição de Trump em 2016, que começam grandes tensões com a China, que já vai mostrando o início do que temos hoje. Guerra à Ucrânia em 2022, sanções econômicas contra a Rússia, e etc, etc. Todas essas transformações. Aí, ao mesmo tempo, esse fortalecimento do BRICS, eles vão trazendo também a ideia do BRICS, não única e exclusivamente como um agrupamento econômico, comercial e com muita potencialidade de crescimento, sino que também, para mim, é muito importante, começa a ser visto também como um agrupamento geopolítico. E, a partir de então, começa, de alguma maneira, uma polarização no mundo em seu posicionamento frente aos BRICS. De alguma maneira, começa uma discussão do que a gente chama, bom, será que os BRICS são anti-ocidentais ou são simplesmente não ocidentais? O que quero trazer, na verdade, nesse primeiro momento, é que os BRICS, e hoje muito mais que antes, eles começam a ser demonizados por um certo grupo de países, e mesmo aqui dentro do Brasil, se nós vemos com mais clareza, por certo grupo da população, trazendo uma configuração do BRICS como um grupo do mal, vou colocar, anti-ocidental, que quer ser contra o Ocidente e etc., e tudo que são as conotações que traz. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, porque esse primeiro ponto, além de outros, traz um desafio enorme para o Brasil, nesse cenário global, cada vez mais complexo e mais imprevisível, e um desafio de colocar o BRICS no lugar que eles são, não é? Então, logicamente, eles não são ocidentais, os países, e basicamente o BRICS, esse segundo ponto, que eu acho que é bastante importante,
que reconhecem que há novos polos de poder no mundo contemporâneo e que esses novos polos de poder não estão representados adequadamente nas instituições criadas nos anos 40, obviamente. E que esse, sobretudo, esse grupo, ele tem um elemento que é bastante importante, que eu queria trazer como segundo ponto, que é o fortalecimento desse sul global. Sul global como um conceito amplo e complexo também, mas que é muito importante ter em conta nesse processo. Então, o sul global que aparece com muita força, e acho que isso me chamou muito a atenção, por exemplo, na última cúpula da Rússia, mais de 30 países pedindo para entrar no BRICS, mais de 40 países participaram na cúpula, mesmo Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, dando um peso real a uma demanda por mais vozes, digamos, de alguma maneira, desse sul global e mais representação nesse cenário internacional. Obviamente, esses dois elementos me parece que são muito importantes trazerem. Então, que aí existe um olhar frente aos BRICS muito polarizado, os que são a favor, os que são contra, mas existe, ao mesmo tempo, um fortalecimento desse sul global como um novo ator, não, um ator muito importante nesse mundo global como vemos hoje. A presidência do BRICS, então, para o Brasil, ele traz muitos desafios, obviamente, e, sobretudo, muitos desafios nesse momento, sobretudo quando o BRICS levanta questões essenciais em potências tradicionais, obviamente, como Estados Unidos e também um pouco da União Europeia e de alguns outros países. E isso é muito importante, porque o Brasil, como sempre, tentando se equilibrar neste mundo global e nas relações internacionais, buscando esse equilíbrio geopolítico, e isso é interessante porque não é só o Brasil dentro dos BRICS, sino também são outros países. A Índia, por exemplo, sempre busca um equilíbrio, a Arábia Saudita também, que até hoje ele não aceitou formalmente esse convite para ser membro pleno, e nessa ideia de se equilibrar melhor nessas relações internacionais, mas digamos que é um desafio grande para o Brasil de manter ou de buscar esse equilíbrio geopolítico, sobretudo navegando com cautela, e o Brasil acho que sabe fazê-lo muito bem, entre esses blocos geopolíticos liderados por Estados Unidos e esse bloco que é liderado também pelos BRICS, pela China. Aí, obviamente, o Brasil possui um potencial muito grande para isso. Não é, digamos, fora de questão pensar que o Brasil trouxe uma agenda bastante clara, esses 5 pontos que o Brasil traz, que são talvez uma agenda onde o Brasil pode ter um aporte bastante grande, e essa oportunidade que o Brasil vai se colocar como presidência dos BRICS nessas agendas, e basicamente a agenda da sustentabilidade, a agenda do meio ambiente, a agenda do clima, é muito importante, e o Brasil traz com muita força, sobretudo tentando fazer uma conexão com a COP30, não é? Penso que essa também é uma oportunidade do Brasil de não deixar esses eventos isolados. Tivemos o G20, vamos ter os BRICS, vamos ter a COP. E talvez o desafio fundamental é poder navegar nesses 3 eventos de uma maneira muito mais clara e não única, exclusivamente eventos separados. Penso que para trazer a agenda dos BRICS nesses eventos, e os outros eventos nos BRICS, parece que isso é bastante importante. Então,
Brasil tem um segundo ponto que é interessante, tudo que tem a ver com inteligência artificial, e acho que vai ser um avanço enorme essa discussão, sobretudo buscar regulamentações da inteligência artificial, buscar nova governança, que bom, é toda uma discussão internacional sobre isso. Acho que é importante, mas um desafio também fundamental é o que tem a ver com a institucionalidade. E o Brasil trouxe essa agenda para ele, para pensar qual é essa institucionalidade dos BRICS, sobretudo o que significa, como vão se organizar. Para muitos, uma das críticas fundamentais do BRICS como agrupamento é que às vezes o BRICS é muito solto, você não tem uma secretaria específica, passa de país em país e parece que cada ano você recomeça, não tem um segmento às decisões que se tomam, são muitos grupos de trabalho e às vezes você não tem capacidade de acompanhar, e talvez o Brasil queira fazer sem enviesar, obviamente, mas ele queira fazer uma certa organizada, interna, uma institucionalizada mais a esse agrupamento que acho que vale a pena e que está precisando. Sobretudo, quais são os critérios para entrar no BRICS, quem entra e por que não entra, que já tem dado muita confusão e muita discussão. Quem pode ser membro pleno, quem é membro observador, o membro observador vai ser algum dia um membro pleno ou não, e acho que isso é muito importante, e o Brasil trouxe para si essa discussão, e acho que isso vai ser interessantíssimo, sobretudo porque esse é um desafio e nós temos levado essa discussão. Mas talvez o primeiro, o mais importante desafio é como enfrentar a discussão hoje frente a Trump e as discussões nos Estados Unidos. Então, sobretudo nesse mandato, onde o presidente, como todos sabemos, anuncia que pretende penalizar os BRICS com tarifas e sanções em caso tome medidas para desdolarizar. Todos sabemos que Trump não entende muito bem essa discussão de desdolarizar e, sobretudo, confunde isso. Já sabemos, colocou a Espanha dentro dos BRICS, mas não era. Bom, aquelas discussões. Mas o que é interessante, talvez, é entender essa discussão de desdolarização, que o processo de desdolarização não é um processo a curto prazo, é um processo muito a longo prazo. Os países do BRICS, eles estão longe de um processo de desdolarização, eles estão mais em um processo de fortalecimento de suas moedas e comércio entre as moedas locais, que me parece bastante importante, que já se está dando bastante. Se nós vemos um dos últimos acordos com a vinda do Xi Jinping no ano passado, muitos desses acordos já se definiram que fossem em yuan, alguns empréstimos também do Banco dos BRICS, eles se fazem em moedas locais, um pouco o Brasil já tem empréstimos em yuan e em outras moedas, e isso é bastante importante, sobretudo, para ir saindo dessa centralidade que tem o dólar. Mas também a ideia de moedas digitais de cada um dos países, bom, e sobretudo esse fortalecimento do comércio. Uma das coisas que nós temos analisado bastante, e que eu acho que é importante para os BRICS, e que nisso é importante ressaltar, é que comércio entre a BRICS ele tem aumentado muito. E isso tem sido muito importante. E não estou falando só da nossa relação com a China, que todos sabemos da centralidade que tem economicamente a relação China com o Brasil, mas com a Índia, com a Rússia, com a África do Sul, todo o processo de comércio ele tem aumentado muito, e muitas dessas, e talvez a razão principal, é esse contato dos países, esse trabalho dia a dia, sobretudo para melhorar as relações, e não só as relações diplomáticas, sino também as relações comerciais. E acho que isso é muito importante, e com certeza isso vai trazer para o futuro
muitos avanços para o Brasil, muitas relações novas com esses novos países também que estão entrando. Sobretudo, potencial enorme com a Indonésia, potencial bastante grande também com o Egito, com a Etiópia, e etc, etc. O que vejo aí, então, é que a diminuição da dependência do dólar ela se convierte em uma agenda estratégica também para os próximos anos, para o BRICS, também como uma aliança desses países do Sul que reivindicam não só o maior protagonismo no mundo internacional, sino também protagonismo de suas economias e de suas próprias moedas. Então, desdolarizar, que parece que é um termo assim, bastante grande e dá até medo, e os Estados Unidos têm essa reação, mas não é um processo simples. Os processos, a maioria dos países têm atreladas suas reservas a dólar. Isso acontece com o Brasil, que é quase mais ou menos 90%. Os países começam a fazer uma transição, uma pequena transição para atrelar suas reservas a ouro ou a outras moedas, mas eu acho que isso é um processo muito a longo prazo. Talvez isso vai ser um processo que comece a trabalhar, mas bom, muito, muito, muito lentamente. Como eu falo, talvez o mais interessante nisso é avançar em circuitos menores, mas o uso de moedas locais para financiar crédito, investimento, comércio bilateral, descontos entre os bancos centrais, empréstimos, etc, etc. Mas isso tem crescido bastante e, obviamente, que ele cresceu e a Rússia tem feito bastante ênfase depois das sanções que foram colocadas para a Rússia. Obviamente que a volta de Trump à presidência vai trazer mais obstáculos a esse avanço, o que traz como desafio também que a coordenação política e técnica dos países do BRICS se fortaleça, para não deixar suas economias expostas a ataques especulativos, sanções financeiras e etc, etc, como pode ser, né, aumento das tarifas e etc. Então, penso que o Brasil tem que olhar com muita clareza as oportunidades que ele tem, realmente. O Brasil teve uma oportunidade ímpar, tanto no G20, bater nos BRICS e, obviamente, com a COP30. E acho que o Brasil está muito claro, e isso, acho que isso é bastante importante, é que o BRICS é um espaço estratégico para o Brasil, para o sul global, em uma ordem internacional cada vez mais polarizada, e acho que o Brasil não pode deixar essa oportunidade. Não está fácil, porque se vocês veem, nós estamos a fevereiro e, teoricamente, a cúpula deve ser no começo de julho. E até este momento não se tem clareza nem as datas, nem o local, e tudo está muito, muito devagar. Isso estou falando pelas conversas que nós temos com o governo brasileiro, tanto do ponto de vista das organizações, da sociedade civil, que tem uma expectativa de fazer um grande encontro também, people to people, da organizações dos países BRICS, mas também na questão mais institucional, mais do Estado, que ainda está patinando em saber qual é a melhor agenda, como vai ser, como se vai organizar, se vai ser um evento grande, se quer dar uma dimensão, como deu uma dimensão ao G20, que foi um grande espetáculo, além da discussão em si, mas foi um grande espetáculo no Rio de Janeiro. Ele queria fazer uma coisa muito mais modesta, mas essa coisa mais modesta significa que o Brasil não dá tanta importância. Então, ele está em um impasse bastante grande e muito cauteloso do que pode acontecer, sobretudo com a retórica de Trump nos últimos dias de impor sanções.
Então, no geral, eu acho que o Brasil tem que ver, e o mundo deveria ver os BRICS menos como uma ameaça, mais como uma possibilidade da possibilidade comercial, econômica, do crescimento dos países, do multilateralismo, etc., etc., e todos estar basicamente focados nesse processo. O Brasil tem e vou terminar com isso, o Brasil tem, Cação foi uma grande cúpula, e eu acho que o Brasil tem um desafio grande de não deixar uma cúpula esvaziada ou uma cúpula muito pequena. O Brasil precisa fazer uma cúpula que mostre também que os BRICS são um agrupamento forte, que os BRICS eles estão realmente tentando consolidar uma nova ordem, uma força global internacional, e acho que esse é o papel que o Brasil deveria ter, fazendo uma cúpula dos BRICS fortalecida, com bastante cooperação, mostrando que tem força, mostrando que o BRICS é realmente um agrupamento que defende as aspirações dos países em desenvolvimento e do sul global. Eu deixaria por aqui, inicialmente, alguns pontos para a gente conversar. Muito obrigado, Maria Helena. Eu passo, então, agora imediatamente para o Rodrigo Duval Ferreira. Rodrigo, com você, por favor. Obrigado, Granado, pelo convite, poder estar aqui. Como eu não conhecia a professora Maria Helena, a gente não combinou falas, então talvez algumas coisas sejam repetitivas, mas me parece que não, acho que são bastante complementares, na verdade. Muito boa apresentação, inclusive. Ela toca num ponto que é bastante crucial, e eu vou começar por ele. Eu vou falar em três partes dessa fala. A primeira delas em essência, o que são os BRICS, no meu entender. Numa segunda parte, qual é o papel do Brasil ali, desde o início e hoje em dia. E numa terceira parte, uma parte mais propositiva, o que fazer frente à nossa posição atual. E eu vou deixar isso um pouco mais claro. Mas ela toca num ponto que é bastante importante, que é os BRICS, eles são ocidentais. E eu vou começar por aí, né? O Lula ele fala que os BRICS não são contra ninguém. Os BRICS são, no meu entender, por natureza, o bloco mais multilateral de todos. Multilateral não no sentido acadêmico de um agrupamento de 3 ou mais países, mas multilateral no sentido de que antagoniza um projeto hegemônico. O G7 ele é em si um projeto hegemônico. O G20 uma forma um pouco mais expandida, mas não deixa de ser um interesse de um agrupamento de países. A CELAC de interesses latino-americanos e por aí vai. Os BRICS você tem interesses muito diversos ali. O que eles têm em comum é serem contra um projeto hegemônico. Projeto hegemônico, nesse momento, desde os anos 90, e eu coloco o início desse processo não na crise de 2008, mas lá atrás, nos anos 90, e eu acho que a gente concorda nisso, não é um desacordo, lá nos anos 90. Lá nos anos 90, onde você tem o início de um projeto hegemônico americano, com o fim da Guerra Fria, você tem crises cíclicas fabricadas, ataques especulativos a economias periféricas com o propósito de torná-las cada vez mais dependentes. Você tem a crise do México em 94 e 95, você tem a crise dos tigres asiáticos em 97, a crise da Rússia em 98, a crise do Brasil em 99, a crise da Argentina em 2001, e todas essas crises eram crises muito parecidas, de natureza muito parecidas. Você tem países que tinham dívida denominadas em moeda estrangeira, no dólar, e você tinha como única forma de resgate a essas economias a necessidade desses países buscarem as instituições de Bretton Woods, Banco Mundial, o FMI, sob a condição
de entregarem uma parte de sua soberania, seja vendendo ativos estratégicos, seja flexibilizando leis trabalhistas e por aí vai. Esses países todos periféricos, dependentes, eles começam a dialogar entre si. Isso nos anos 2000, na primeira metade dos anos 2000, dentro do G20, advogando por uma melhor distribuição de poder dentro daquelas instituições financeiras. O primeiro debate que se faz, a sigla BRICS, ela não entra nesse contexto, ela é criada em 2001, sem ter em vista a possibilidade dessa formação do bloco. Essa história ela é bastante conhecida, mas dentro das reuniões do G20, das rodadas da OMC, que esses países começam a articular entre si o que fazer em relação a uma melhora da distribuição de poder dentro daquelas instituições financeiras. É nesse contexto que acontece em 2006, veja, antes da crise de 2008, numa das rodadas do G20, de negociações da G20, a primeira discussão como preparatória à formação dos BRICS em Nova York. Isso é seguido por 4 outras rodadas de negociações entre esses países, países que mantêm, né, o mesmo espectro de poder politicamente, internamente em cada um deles, então possibilita, né, uma continuidade desse processo. E é em 2009 que o grupo ele é criado em si. Ele é criado lá em Ekaterimburgo, na Rússia, e, enfim, nessa época ainda sem a participação da África do Sul, como colocou a professora, mas é o grupo que vem desde então tendo em comum, e aí eu repito que eu acho que essa é uma parte importante para a gente seguir depois para o ponto seguinte, tendo em comum sempre uma reação a um projeto hegemônico. Então, esses países, eles em 2011, 2 anos depois, eles pela primeira vez articulam algo bastante concreto, que é um aporte financeiro nessas instituições, no FMI especificamente. Então, todos eles aportam no mesmo momento capital ao FMI e brigam por uma melhora da distribuição de votos ali dentro. Como isso, né, reação àquele processo todo que a gente conversou lá atrás, concentração de poder nos Estados Unidos dentro dessas instituições. Ainda contra os ataques especulativos, eles começam a articular logo em seguida o acordo de reserva contingente. Ainda, né, tendo em vista a centralidade ainda de poder americano dentro dessas instituições, é negociado em 2015, é negociado antes de 2015, mas se concretiza em 2015 a criação do NDB, aqui em Xangai. E ele continua sendo dessa forma, e eu não sei falar isso em português, weaponização, ou a militarização do dólar, que esses países eles começam a negociar entre si um swap de moedas e a possibilidade de comércio em suas próprias moedas. Contra, de novo, a militarização do SWIFT e as sanções que são impostas, por exemplo, à Rússia, que esses países agora negociam um sistema de moedas digitais e de pagamentos alternativos ao sistema SWIFT. Contra a volta do protecionismo, novas tarifas e diferentes cenários geopolíticos que esses países lutam, né, discutem entre si a ampliação do bloco, a ampliação dos BRICS. Então, é sempre, de alguma forma, uma reação a um processo hegemônico. E isso foi antes, lá na sua criação, e continua sendo essa a centralidade do debate, a meu ver. E aí entra qual é o papel do Brasil nisso tudo, né? O Brasil ele teve, desde o início,
dessas discussões, da construção desse bloco, mesmo lá atrás, nas negociações nas rodadas de Doha e no G20, o Brasil sempre teve um papel bastante protagonista principalmente nos primeiros 2 mandatos do governo Lula, e depois o que se concretizou, se tornou concreto nos mandatos da presidenta Dilma, foi uma continuidade desses 2 primeiros mandatos. O Brasil ele sempre foi muito proativo em colocar essas peças em lugar e possibilitar que essas construções aparecessem. Isso prossegue, né, durante um bom tempo e, a meu ver, deixa de ser verdade. O Brasil abandona esse protagonismo no contexto do golpe contra a presidenta Dilma. É ali no golpe, e uma parte do golpe ele é ligado aos Estados Unidos. Eu acho que isso já foi bastante discutido. Uma parte do golpe é ligada ao interesse de petroleiras americanas em rever o sistema de partilha, em rever o monopólio da Petrobras sobre o pré-sal. Petrobras e a presidenta Dilma eram uma das 2 figuras mais espionadas pela NSA, e também tudo isso veio à tona mais tarde. Hoje a gente conhece bem a história. E se a gente parar para perceber, logo depois do golpe, bom, algumas coisas acontecem. Eu vou tentar dar o menos número de nomes possíveis para facilitar a vida do Granado na edição desse vídeo, mas alguns são necessários. Vocês vão lembrar que o, desculpa, o Vieira, que é o nosso atual chanceler, ele era o chanceler também, né, nesse segundo mandato do governo Dilma, depois da queda do Patriota, causada por uma ação do Saboia, que era quem tocava o projeto que era o nosso negociador-chefe em BRICS. O Vieira, ele é a pessoa que logo que acontece o golpe, ele manda, e isso é fácil de se verificar, ele manda um comunicado a todos os consulados e embaixadas pedindo que ninguém se manifestasse contra o golpe. E os diplomatas que tentaram fazer foram punidos. Então, essa pessoa continua lá, continua sendo o nosso chanceler, continua sendo a pessoa responsável pelas nossas relações internacionais. É difícil entender como. Logo depois dele, substitui ele, na nossa chancelaria, José Serra. Não preciso explicar, ninguém resgatar aqui a memória política do que era o PSDB e o que era o papel do PSDB em relação ao governo PT, e qual era o papel do José Serra nisso tudo. Aliás, uma pessoa que é, deveria ter sido punida, né, por boicotar alguns projetos importantes para o Brasil, como o Trem-Bala. Ele fala sobre isso abertamente. E também veio à tona depois, isso é conhecido, a participação dele fazendo um lobby para os Estados Unidos para se quebrasse o sistema de partilha e o monopólio da Petrobras em relação ao pré-sal. Essa é a pessoa que é colocada como nosso chanceler logo em seguida. Chefe de gabinete dele, Maurício Lírio, a pessoa que assume agora como nosso negociador-chefe, como nosso Sherpa, para cuidar de BRICS. Sucede o José Serra, o Aloysio Nunes, chefe de gabinete do Aloysio Nunes e sucessor do Maurício Lírio, Eduardo Saboia, nosso nosso ex-Sherpa para BRICS e secretário para Ásia e Pacífico. Entre um e o outro, Galvão, um período muito pequeno, mas depois se torna secretário-geral do Itamaraty, hoje nosso atual embaixador em Pequim. Ou seja, nesse governo Lula 3, o que a gente tem de pessoas, de quadros de alto nível, cuidando tanto de BRICS, quanto de China, quanto de Ásia-Pacífico,
quanto dessas coisas todas, é exatamente a mesma formação, são os mesmos quadros que são colocados lá estrategicamente no governo Temer, logo que acontece o golpe. Significa dizer que há muito pouco o que se esperar em se mantendo esses quadros, em se mantendo a forma como está, há muito pouco que se possa esperar de grandes mudanças como as que foram feitas no passado, de grandes construções, como a criação de um banco, a criação de um fundo contingente, a criação de uma moeda digital, agora se fala na criação da moeda digital, na criação de um novo sistema de pagamento, etc. e tal. É muito provável e que a gente continue na diplomacia da sustentabilidade, do combate à fome e à pobreza, são temas extremamente importantes, não há dúvida nenhuma, mas não tão pragmáticos. Então, esperar uma atitude mais pragmática da nossa diplomacia atual, levando-se em consideração que são as mesmas pessoas que entraram logo depois do golpe e foram colocadas lá estrategicamente nessas posições e continuam lá estrategicamente por alguma razão, é um pouco de inocência nossa acreditar nisso. O Maurício Lira, ele não é o Saboia, ele é uma pessoa mais carreirista, mas ainda assim é uma pessoa ligada a quadros do PSDB e as pessoas que acompanharam o trabalho dele como Sherpa no G20 elogiam o trabalho dele, foi um trabalho, dizem, um trabalho bastante profissional, mas os G20 não são os BRICS. Os G20 eles não têm a mesma natureza antagônica a um projeto americano, de hegemonia americana, como tem os BRICS. Então, a previsão que a gente faz, e eu já tive conversas com os chineses sobre isso, com estatais chineses aqui, tentando entender para onde que vai o Brasil nessa presidência e o que se esperar dos BRICS, a previsão que se faz é que seja uma presidência menos pragmática. Existe pessoas consultadas em Brasília, etc. e tal, que são bastante resignadas e dizem que no Itamaraty são todos de direita, ou no Itamaraty são todos alinhados mesmo, né, de um perfil mais elitista, etc. e tal. Eu acredito que não é verdade. Eu acredito que essas pessoas estão ali em postos chaves por uma razão, e isso deveria ser revisto. Rever isso é bastante complicado. Mostra para a gente, né, a falta que faz um Marco Aurélio Garcia, um Samuel Pinheiro Guimarães, e que a nossa política ativa e altiva dependia muito dessas pessoas. E hoje não se pode esperar essa mesma altivez. Há vários exemplos para isso. Você vê aí brasileiros sendo acorrentados, mandados de volta para casa, enquanto a gente ainda insiste com diferentes desculpas em manter uma isenção de visto para americanos, né? Que altivez é essa? Cadê a reciprocidade que a gente sempre lutou por ela e defendeu? Há várias decisões, né, desses quadros atuais, nessas posições chefes, que são mais alinhadas a interesses hegemônicos americanos do que o que a gente poderia chamar de interesses dos países BRICS. A não entrada do Brasil no BRI, o veto do Brasil à entrada da Venezuela, a demora, a relutância do Brasil em reconhecer as eleições venezuelanas, a participação, a meia-boca do Brasil em Kazan, né, enquanto estavam todos lá os ministros da economia reunidos, o nosso estava em Washington, reunido com o FMI. Acho que não dá para chamar o sabão do banheiro do Lula de pró-americano, ele deveria dar uma olhada em que marca que é, e o acidente de fato ocorreu, mas né, teve repercussões depois, teve que voltar para o hospital, etc. e tal. Então ninguém duvida disso, mas que a participação do Brasil em Kazan deixou a desejar, deixou. Inclusive, tive relatos de pessoas da juventude do PT em que receberam instruções a não participar do encontro de jovens em Kazan e que se algo acontecesse, eles não receberiam a ajuda devida da nossa embaixada em Moscou, que é bastante preocupante,
A gente está ali dentro de um combo de decisões que são políticas bastante preocupantes. Então, isso nos coloca numa posição bastante frágil dentro dessa presidência. Ela é uma janela de oportunidades incrível, uma janela de oportunidade incrível, inclusive para a nossa integração regional, para grandes obras de infraestrutura, para uma maior participação do comércio entre o sul global, e me parece que a gente não vai caminhar para grandes passos concretos dentro desse sentido. E aí entra, né, a terceira parte dessa fala, eu espero não ter estendido demais, que é o que fazer. Primeiro, é importante ampliar diálogo entre o governo e a sociedade civil, criar espaços para discussão e pressão política externa em relação aos BRICS e fortalecer think tanks como a AMSUR, o BRICS Policy Center, etc., para que produzam mais notas técnicas e orientem o governo melhor em relação ao que deve ser feito. Que tome mais decisões pragmáticas e não fique tentando amornar tanto esse processo durante esse ano, onde a presidência é nossa. É importante ocupar espaços de decisão. Há espaços sendo criados, eu sei de um deles, dentro do Ministério da Fazenda, para influenciar diretrizes em relação a esse processo dos BRICS. Então, ocupar esses espaços, tentar se envolver de alguma forma dentro desse espaço, ver como é que está sendo organizado, como é que a gente pode participar dentro desses espaços, reverter, garantir, né, que vozes alinhadas aos objetivos dos BRICS sejam ouvidas, fazer uma maior pressão política, mobilizar setores do PT, da academia, movimentos sociais, chamar a atenção do presidente Lula à importância estratégica dos BRICS, reverter esse aparelhamento do Itamaraty por figuras alinhadas aos interesses estadunidenses. Essa talvez seja a parte mais difícil. Eu acho que a assessoria atual da presidência não está tão empolgada assim em tentar reverter isso, e a gente deveria chamar mais atenção para isso e organizar eventos, campanhas, etc. e tal, conscientizar as pessoas mais sobre o papel do Brasil no bloco. Estabelecer também parcerias com think tanks chineses, russos, etc. e tal, para ouvi-los mais e talvez com isso tentar dar uma direção aí um pouco melhor ao que é a nosso papel aí nessa presidência. Então, em resumo, é isso. E eu agradeço aí mais uma vez o papel de todos e coloco nas costas da AMSUR a, o- a responsabilidade aí de tocar essas ações todas. Agradeço muito, Rodrigo. Sua fala é uma fala extremamente provocante, provocativa, no bom sentido. Eu, eu quero, então, agora abrir para o debate. Já tem uma pessoa inscrita, Fernando Lopes. Fernando, com você, por favor. Boa noite, pessoal. Eu tenho duas perguntas, tanto para a professora quanto para o Rodrigo, né? Mas eu queria primeiro me apresentar um pouco, é a primeira vez que eu participo, né? Eu sou metalúrgico na Bahia, fui durante 15 anos dirigente da CNM CUT, a Confederação dos Metalúrgicos da CUT, e depois eu fui 10 anos secretário-geral da Industrial Global Union, que é o sindicato global dos trabalhadores da indústria com sede em Genebra. E nesse tempo que eu estava em Genebra, eu costumava reunir, né, 2, 3 vezes por ano com os sindicatos chineses que vinham ou para as reuniões do Conselho de Administração da OIT ou para a conferência da OIT. Então, e tentei também nesse período criar, porque existe o BRICS sindical, onde participam as centrais. Eu tentei criar, enquanto eu estava na Industrial Global Union, um BRICS da indústria. Não foi possível, primeiro pelo veto dos alemães, do IG Metall, que é o sindicato mais forte, depois pelas complicações, né,
na África do sindicais na África do Sul, com a divisão da COSATU, na China, com o pragmatismo do sindicato chinês, na Rússia, com, com o sindicato pró-Putin e os sindicatos que nós temos relação, o sindicato alternativo, baseado em São Petersburgo. Não foi possível, tranquilo. Mas minha pergunta, e eu estou sabendo dessa atividade, eu já participei de algumas atividades da missão, mas me inscrevi hoje no YouTube, né, para poder receber as comunicações. Eu fui avisado pela Silvia Portela, que foi assessora da CUT há muito tempo, né, e trata com relações internacionais. E conversei com o Maicon Vasconcelos, que é o secretário internacional da CNM-CUT, e ele me falou que o Rodrigo era o cara sobre isso. Né? E, então, ele não está participando hoje porque ele está em viagem para o México com uma atividade amanhã sobre democracia energética, uma rede de sindicatos que luta por uma democracia energética. Mas tudo bem, minhas duas perguntas, depois que já falei muito, tanto para a professora quanto para o Rodrigo. Uma, qual que é o papel ou as portas, as possibilidades de uma ação sindical como parte desse pressão dos movimentos sociais, né, ao Brasil e ao BRICS como um todo? Porque nós vemos, né, os investimentos da China, e aqui na Bahia tem a BID, teve trabalho escravo recentemente denunciado. Existe uma série de problemas, né, de relações, digamos assim, de empresas chinesas fora da China. Na África é visível isso, principalmente em Moçambique, etc. Então, qual seria o papel, o espaço que os sindicatos teriam para isso, para pressionar, não somente no sentido de consolidar o BRICS como um fórum anti-imperialista americano, um espaço de construção da democracia também, mesmo sabendo, ou mesmo tendo em consideração, ou até mesmo em consideração os novos países que entram, né, que não são tão democráticos assim, pelo menos no conceito ocidental, né, e os árabes e Indonésia e todos. Então, essa é uma pergunta. É uma pergunta também, eu creio que os dois falaram, né, um pouco do papel do Itamaraty. Eu me lembro do tempo de que o não sei se agora o ex-assessor, que já faleceu, professor da Unicamp, Aurélio. Marco Aurélio, me lembro do tempo dele, né? Me lembro também do Viegas, que foi ministro da Defesa, que foi, eu acho que, embaixador do Brasil na Rússia, ou na época, União Soviética, não me lembro mais o que era naquela época, né? Mas qual que é o papel do Amorim hoje nessa história, né? Mesmo sabendo que essa parte aí pode ser editada, censurada e não publicada, se for muito dura. Mas eu quero entender um pouco a relação entre o papel do Amorim e o papel do ministro, né, do chanceler, como se diz, nessa equação. Eu paro por aqui. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Fernando. Newton Basile. Olha, os palestrantes e outros que falam sobre o assunto dizem que não é contra os Estados Unidos, mas, como disse o professor Rodrigo, é anti-hegemônica. Eu fico pensando, como é que pode ser anti-hegemônica sem ser contra os Estados Unidos? A gente fica com uma quebra de raciocínio aí, né? Ou é contra ou não é? Se é contra, não quer dizer que a gente vai invadir os Estados Unidos amanhã com o nosso exército, e tal, mas é contra. Então, como é que a gente se coloca para ser contra os Estados Unidos dentro dessa multilateralidade, dentro do BRICS? Como é que a gente fortalece essa situação, que para mim é contra os Estados Unidos? Não é? A Índia, por exemplo, a Índia ela é contra-hegemônica, ela dá uma sustentação ao BRICS e entra nessa briga do anti-hegemonismo ou não, né? É um pouco isso, né? Como é que a gente trabalha esse que não é contra, é anti-hegemônico, mas não é contra? Então, como é que é isso aí?
Obrigado, Nilton. Hoje está bravo. Sérgio Mileto, você, por favor. Tá bravo mesmo, viu, Grato? Porque, assim, difícil continuar sendo, ser petista, né? Nessa, é muito difícil. É, bom, eu, para os palestrantes que não me conhecem, sou presidente da Associação Latino-Americana de Micro e Pequena Empresa. E é com muita tristeza que a gente vê desde o distanciamento do Samuel Pinheiro Guimarães, de todo esse processo. Eu me lembro de quando ele saiu do Mercosul como alta autoridade, o conflito que foi ali na cara, no meio da reunião, ele com o dedo na cara do Antônio Patriota, e como é que essas coisas ocorreram, porque existe um mínimo de dignidade que parece que nós perdemos. Não que eu não compreenda, eu compreendo tudo. Eu compreendo até porque eu li a biografia do Valdir Pires e me chamou muito a atenção o trecho onde ele é visitado pelo Gordon, ele ainda como principal jurista, não me lembro exatamente se o cargo era um ministério, mas do governo Jango Goulart, e que o Gordon, embaixador americano, diz: ou vocês não taxam as empresas americanas, mas especialmente estava falando da AT&T, principalmente que estava no Rio Grande do Sul, se vocês não taxarem, a gente não manda as tropas para cá, não manda a sétima frota, não se envolve no golpe. E aquilo me chamou muita atenção e eu fico pensando, muda governo, será que os embaixadores fazem que tipo de ameaça e sob que calibre de arma o presidente governa? Porque você tem um discurso todo, no caso da micro e pequena empresa brasileira, que desde que um encontro fantástico que fizemos aqui no hotel, com mais de 1.000 empresários, onde o presidente declarou que nenhuma microempresa quebraria por causa da pandemia. E, no fundo, ele manteve aquele Pronamp, que foi a cloroquina da pessoa jurídica, e hoje a gente tem visto 25% das empresas de bares e restaurantes quebraram por causa daquele programa, naquele momento. E outras coisas que nos assustam, e a gente, como micro pequeno empresário, a gente sabe que as grandes empresas têm empresários que contribuem para a campanha, isso gera um determinado vício, um determinado olhar, mas quando a gente olha para uma outra coisa que eu queria saber, como é que dialoga com esse tema daqui, que é o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e Europa, no qual nenhuma entidade de micro e pequenos negócios participou desse diálogo, apesar, não aqui, na Europa sim, porque na Europa, sem a micro e pequena empresa, o presidente da Alemanha fala assim, nós não precisamos ter ministério. Aqui é o seguinte, tem uma lei, se não tiver estudo de impacto sobre a micro e pequena empresa, nenhuma lei vigora. E aqui as coisas são feitas porque grupos de grandes corporações, assim foi ao início do Mercosul, assim continua sendo essas negociações. Então, dentro dessas oportunidades, eu também sou daqueles que acham que eu quero que o Trump coloque taxas de 100%, de 150%. Eu acho que isso vai gerar uma grande oportunidade para a gente se desvencilhar de algumas coisas que a gente ficou amarrado, armadilhas que foram construídas desde o governo de Fernando Henrique, com a emenda constitucional 6/95, que tornou todas as multinacionais empresas nacionais. Então, você não pode fazer política de compra pública da micro pequena empresa, da empresa nacional. E hoje a gente vê a Finep com bilhões do Fundo Verde e Amarelo, 50% dos impostos da taxa da CID vai para o Finep. E aí, para financiar, muitas vezes, multinacionais que vêm de fora para se instalar aqui. Eu não sou um nacionalista, mas eu também não sou um idiota. Então, eu acho que, assim, lutamos contra a, a teoria da interdependência dos países, do consenso de Washington, mas parece que nos aprofundamos na prática nessa teoria. Então, queria entender um pouquinho como é que vocês, palestrantes, com essa brilhante palestra, veem esta relação. Como é que fica esse tratado, que agora dizem que a Europa vai querer acelerar esse processo, vai abrir mão de algumas coisas, e a gente está aqui torcendo para que a Europa não assine, porque isso vai.
Hoje você tem uma política de compras públicas do governo federal para micro e pequena empresa. Isso vai acabar com esse tratado. Porque o principal joia da coroa é a compra pública, não é o mercado brasileiro, é a compra pública. Então, queria um pouquinho ouvi-los sobre essa relação nesse jogo, desse tratado, como é que perspectivas que vocês estão vendo aí. Obrigado, Granada. Obrigado, Mileto. Não tem ninguém inscrito, mas eu não poderia deixar passar sem solicitar uma fala rápida, algumas considerações do, do Renato Penelope, né, que também tá hoje dentro de um país, de um dos novos BRICS. Renato. Deixa eu só. Tudo bem, pessoal? Bem, aqui, direto da Bielorrússia, né? 3 da madrugada, acompanhando esse debate, foi fantástica. Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite aí, Granada, obrigado pelo convite. Rodrigo, professora também, Maria Helena. O que me provoca nesse debate é justamente essa análise conjuntural que vocês trazem, né? O potencial do que é os BRICS e aquilo que está acontecendo no nosso país. De forma sucinta, é uma coisa que eu tenho observado na mídia ultimamente, quando você vê notícias com relação à China, ainda hoje, vendo 2 jornais asiáticos, eles chamando o discurso do Xi Jinping de bullshit, de porcaria, de merda, né? Sobre essa abertura, essa apresentação do que foi o voto dele de Ano Novo para o povo chinês e para o mundo, né? Então, essa agressividade no discurso, ela é muito clara, o tom que o mundo ocidental começa a estimular e provocar. Como foi bem pautado já, existe a natureza dos BRICS como uma entidade que constrói um movimento anti-hegemônico. Qualquer estrutura, qualquer instrumento que propõe algo anti-hegemônico é uma ameaça ao poder permanente, né? A Pax Americana, vamos dizer assim, mesmo que não se proponha para tal. Ao longo dos anos, eu acho que o Rodrigo acabou buscando bem os detalhes da história, ficou claro quanto os BRICS navegou por águas não tão claras, né? Tentando se adaptar às tendências de mercado, tentando se adaptar às conjunturas das muitas crises que vivemos, principalmente de 2008 para cá, e isso foi desenhando uma entidade que é o que está aí posta hoje, né? Que a cada presidência acaba puxando numa direção. E agora, com essa abertura, essa diversidade de países e governos que vão se somando, indiferente da sua estrutura social, da sua base cultural, ou mesmo do seu sistema político, a proposta é um diálogo econômico. E dentro da conjuntura também foi se forçando uma pauta de desdolarização. Essa desdolarização foi algo imposto por uma força maior que pautava a dinâmica econômica. Olha, se vocês querem construir algo, vocês têm que construir essa autonomia aí e faça algo que funcione bem para vocês. Não por menos, o Mercosul tem uma experiência muito, muito singular nisso, né? O swap, que acontece dentro do Mercosul, tem ali uma experiência que serviu muito para os BRICS também. Então, a reação americana aos BRICS, essa ameaça do Trump do 100% de taxação sobre os BRICS, a sanção americana sobre os BRICS, né, é um processo natural. Assim como a tentativa dos BRICS de construir um instrumento para escapar de sanções é da dinâmica de muitos dos membros, né? Cuba entrou agora, a Rússia está vivendo isso há muito tempo, o próprio Irã, que também entrou agora, e a China, que já viveu a primeira guerra comercial ali, sabe o preço de depender do dólar. E outras nações sabem que isso com o tempo vai vir. Então, para escapar disso, a gente vem construindo ali, vem se fazendo uso desse espaço de discussão, de construção de economia, para se propor uma saída. Quando você observa o volume de capital, essa troca comercial entre os membros do BRICS e os Estados Unidos, você vê que ali, fácil, 90% da troca comercial é China e Estados Unidos. Então, a ameaça americana é contra a China, não é contra os demais países.
Porque como vocês bem pautam, a estrutura conjuntural de cada um dos países que estão dentro dos BRICS, ela é muito amarrada nas suas próprias elites a um, a um eurocentrismo, a um norte-atlanticismo, uma conexão com os Estados Unidos. Basta bater o pé que esse pessoal se organiza, porque é onde está habituado, é onde está treinado, é onde tá a referência cultural, social, né? Então, acho que o que está posto é isso, é uma conjuntura que demanda da gente um desafio de projeto. A gente não tem um projeto para ocupar ali dentro dessas estruturas, né? Esse projeto está se acabando, está se esgotando, né? A conjuntura de forças também, a mobilização social, a capacidade de mobilizar forças para poder moldar o governo também está se esgotando, né? Ela está vivendo ali uma quebra de geração muito breve. Você vê até o desafio que o ministro da Fazenda brasileiro está passando agora com uma base da nossa economia. Então, dentro disso tudo, eu quero tentar entender como vocês veem uma saída de construir uma conjuntura, porque o BRICS é um instrumento. Eu acho que o que tem de presidência agora do Brasil dentro dos BRICS é fruto da conjuntura que a gente construiu há 5, 6 anos. Esse governo é um governo de coalizão. Então, assim, o que pode ser feito dentro desse processo de curto prazo, dentro de uma entidade que demanda um planejamento de longo prazo? Eu acho que esse que é o desafio que está posto. Obrigado pela oportunidade de falar, acho que me estendi muito e parabéns, eu acho que o debate está num nível muito interessante. Então é isso, qual o planejamento, qual a capacidade de mobilização de forças para poder trabalhar dentro dos BRICS? Muito obrigado, Renato. Está escrito também Tadeu Valadares. Tadeu Valadares, com sua vasta experiência de Itamaraty. A primeira coisa, claro, agradecer muitíssimo as duas exposições e fazer umas pequenas observações de alguém que não é um especialista em BRICS, de alguém que não é especialista em coisa alguma, na verdade. A única qualificação, que é uma qualificação duvidosa que eu tenho, é de haver sido funcionário do Itamaraty por quase meio século. Mas devo de adiantar, desde o início, de que nunca tive, nas alturas da chefia do Itamaraty, o máximo que eu consegui, né, em termos de atuação dentro do Itamaraty, no que se chama Secretaria de Estado, o Itamaraty em Brasília, foi chefiar durante algum tempo o então Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais. Então, para me situar um pouco para os que não me conhecem. Dito isso, eu fiquei pensando muito se deveria fazer alguma intervenção, porque eu não queria parecer grosseiro. Mas um pouco a pedido, eu resolvi falar um pouquinho agora. Eu gostei muito das duas intervenções. As duas intervenções nos trouxeram elementos, né, para todos nós termos uma visão, digamos, mais enriquecida dos BRICS, do papel do Brasil nos BRICS, da história desse papel. Mas eu acho que posso estar equivocado. Eu não sou uma pessoa de muitas certezas, não. Eu sempre penso que o equívoco nos acompanha o tempo todo. Quem pensa que não se equivoca é um imbecil completo. Então, a minha visão das duas falas é que as duas falas foram enriquecedoras e profundamente diferentes. A fala da professora foi uma fala acadêmica, ela deu um quadro geral e ela contou uma história e ela avaliou o momento que nós estamos vivendo e colocou isso, o momento geopolítico, uma coisa muito leve, porque, né, não tinha tempo para muito mais, e também a dinâmica brasileira em termos muito assim, institucionais mesmo. Né? O que é que a gente está fazendo, a agenda que a gente deve fazer, onde é que nós temos força para ter um peso, como é importante não desligar o G20 do BRICS, da COP,
né? Então, mas academicamente, eu acho que eu não gosto muito parece que eu sou um bajulador, mas acho que foi muito boa, foi muito clara, foi muito organizada, né? Mostra a intimidade com que a professora trata do tema. De tudo que a professora disse, o único ponto que me pareceu, quer dizer, N pontos foram interessantes, mas um ponto que me pareceu, passou assim rapidinho, pareceu interessante. A professora mostrou claramente que, independentemente das avaliações, seja avaliações de caráter técnico, seja avaliações de caráter político, seja avaliação de caráter ideológico, ficou, para mim, pelo menos, claro, de que os BRICS, eles andam, quer dizer, eles são, o Brasil participa dos BRICS, atua nos BRICS e tem, não é uma participação perfeita, a perfeição a gente deixa para Deus, o Brasil se projeta e projeta o BRICS até o golpe de Temer. Quando isso acontece, a professora mostra que tudo parou, basicamente, e que depois, quando se consegue sair do momento que foi o golpe de Temer e a chegada de Bolsonaro ao poder, a professora mostra que, no fundo, ela não enfatiza isso, mas ela deixa, eu acho que entrever, eu vejo pouco, eu tenho uma dificuldade de visão, sobretudo do olho esquerdo. Mas ainda assim, olho esquerdo, olha que metáfora. Ainda assim, a professora mostra isso com clareza. E que depois, agora é uma volta que é muito complicada. Então, isso é uma coisa importante. É o comentário que eu faria em relação à fala da professora. A fala do Rodrigo. Rodrigo, a fala do Rodrigo é outro tipo de fala. Não tem quase nada a ver com a fala da professora, não porque seja contra a fala da professora, mas é porque é diferente. Ela fala como acadêmica. O Rodrigo fala, eu diria, como um combatente, como um militante, como um guerreiro. E como um bom combatente, um bom militante, um bom guerreiro, ele nos trouxe informações incríveis. Ele mostrou um Itamaraty que eu não conheço bem, né? Mas também eu só fui um funcionário do Itamaraty. Eu não fui um observador com lupa do Itamaraty e com acesso, eu estando de fora ao que estava acontecendo dentro. Interessantíssimo tudo que o Rodrigo disse. Mas eu acho que tem aí um probleminha também. No caso da professora, o grande problema é esse. Ela mostra que houve uma quebra da qual nós nunca nos recuperamos, nunca até agora, com o golpe. E o Rodrigo mostra que agora que a gente já se recuperou entre aspas, do golpe, agora que a gente, né, que tem um governo, Lula 3, aquela que o PT está na chefia, não no poder, mas pelo menos na chefia do executivo, tá? Está no Palácio do Planalto, nós temos uma espécie de quinta coluna. Então, nós temos todas as dificuldades que a professora já mostrou, outras que o Rodrigo também mostrou, e temos o quinta-colunismo. Ora, eu não tenho conhecimento do Itamaraty que o Rodrigo tem. Ele tem um tipo de conhecimento. Eu não tenho esse tipo de conhecimento. O que eu posso dizer apenas para a professora, é possível, professora, é a minha pergunta, é possível a gente se recuperar dessa quebra em que formalmente nós recuperamos, mas que o Brasil, o Itamaraty, o Ministério da Fazenda, o presidente, o chanceler, o assessor especial do presidente, né? É possível nós fazermos isso que a senhora propõe, que é uma coisa elegante, eu diria, elegante, arrumada,
viável, mas que é muito pouco, quase nada, quando se compara com, eu diria, os votos do coração do Rodrigo. E aí eu acho que entre a sua visão acadêmica, professora, e os votos do coração do Rodrigo, existe uma coisa que eu tenho a impressão que é do Hegel, que é uma diferença entre os votos do coração e o curso real do mundo. Aí, para o Rodrigo, a coisa é simples. Como desmontar o quinta colunismo do Itamaraty? Ele deu vários nomes, né? Ele deu várias mini-biografias, e eu pergunto, ele que é tão, conhece o Itamaraty por dentro, muito mais do que eu, ele tem os nomes, não precisa dizer, mas os nomes de diplomatas que não seriam, eu diria, quinta colunistas, e que esses diplomatas, eles estão no nível hierárquico, que tem que ser embaixador, não pode ser menos, para ser, vamos dizer, ser uma espécie de tropa salvadora que o presidente Lula teria que convocar, e para o presidente Lula convocar, teria que dispensar o quinta coluna, que é o chanceler, e vários outros quinta colunas, que são embaixadores, em Brasília e nos impostos, porque chama postos no exterior. Isso é viável ou isso é apenas um voto do coração? Se é um voto do coração, excelente. Pelo menos, eu tenho vários votos. Meu coração é pequeno, mas eu tenho vários espaço dentro dele para vários votos. Mas eu nunca tento pensar ou confundir os votos do meu coração com o curso real do mundo. Então, essas duas questões. Para a professora, dá para a gente se recuperar? Para o Rodrigo, dá para a gente desquintacolonizar o Itamaraty? Deixo isso para vocês pensarem. Muito obrigado, Tadeu. O debate hoje está forte, está importante. Não, deixa eu, antes de devolver, não tem ninguém inscrito, veja, eu queria manifestar uma preocupação minha, né? Se nós estamos, de fato, com a presidência do BRICS, da mesma forma como já tivemos com a presidência do G20, em ambos os casos, tendo esta postura ou esta presença internacional, se também entendemos que o processo que está ocorrendo, ele é um processo de ameaças, mas ele é simultaneamente um processo de oportunidades, e um processo de oportunidades importantíssimo, se não deveria ser o caso de o controle, o comando, a coordenação do processo da presidência do BRICS ser avocado para o gabinete da presidência, ao invés de ser simplesmente um atributo mais da área de relações internacionais. Ou seja, o problema da presidência do BRICS é um problema exclusivamente diplomático, ou ele é simultaneamente um problema diplomático, econômico, político, geopolítico, e, portanto, um atributo a ser pautado e ser coordenado a partir da própria presidência da República, ao invés de ser terceirizado como sendo um simples atributo diplomático. Eu levanto isto, né, e já passo imediatamente, então, para a professora Maria Helena. Maria Helena, com você, por favor. Já agora para as palavras finais. Obrigada por esses comentários, acho que foram ótimos, maravilhosos. Gostei do Tadeu, a apreciação das minhas palavras. Eu quis fazer uma coisa bem institucional, mas não é ideia. Não, eu ia fazer aqui uns 3, 4 comentários do que vocês falaram. Eu concordo e achei muito interessante a fala do Rodrigo, porque nós estamos tendo um problema real, eu acho, que no Itamaraty. E, sobretudo, se você se lembra, o que era o Sherpa dos BRICS o ano passado era
o ministro Saboia, ministro do Itamaraty. Se vocês se lembram de Saboia, o Rodrigo sabe seguramente muito mais que eu, Saboia foi o que trouxe no governo Bolsonaro aquele boliviano, senador boliviano, deputado boliviano, que tinha, bom, que estava fugindo, não sei se vocês se lembram desse caso, mas que foi bastante grave. E esse era nosso Sherpa, o ano passado, e que participou de todas as negociações dos BRICS. Já a equipe do Itamaraty, já todo mundo tinha muitas dificuldades de relacionamento e, sobretudo, de ter uma política muito mais clara, de negociar, de conversar, porque era totalmente muito fora, digamos, das discussões. Nós estamos vendo o Maurício Lírio como um avanço, mesmo que não seja, mas ao menos dá uma possibilidade de conversar, que com Saboia não tínhamos nem essa possibilidade. Então, é muito triste em um governo democrático que a gente tem essas figuras, sobretudo na política internacional. Então, está bastante difícil. Só para colocar isso de exemplo. E aí vou juntar um pouco com a pergunta que fazia o companheiro do sindicato, que qual era o papel do Celso Amorim, e realmente o Celso Amorim, hoje, que é o assessor especial para assuntos internacionais da Secretaria da Presidência, de fato existe um estranhamento tanto no Itamaraty com a equipe do Celso Amorim. Mas realmente não podemos nem comparar com os anteriores que tiveram esse cargo, como Marco Aurélio Garcia, e etc, etc. Mas, numa tentativa de poder, eu vou falar uma palavra que não sei se é melhor, democratizar a discussão das relações internacionais e a participação do Brasil nos espaços internacionais, porque tem tido até um posicionamento, sobretudo, para fazer uma agenda muito mais ampla, muito mais ampliada, é importante. Então, isso coloco como para iniciar minha fala. Se nós podemos melhorar os BRICS, como falava Tadeu, eu acho que, como toda a política brasileira nos últimos tempos, e sobretudo na política no governo Lula, depois do Bolsonaro, tem muitas coisas que não se conseguiram ajustar. E eu acho que na política externa nós não conseguimos ajustar muitos desses temas, sobretudo porque muitos quadros são de uma leva anterior que ainda tem um posicionamento que é muito divergente, eu acho, da maioria dos que pensam num Brasil diferente. E esses quadros ainda têm muita força e não foram substituídos, e também não entendo o porquê. Então, nós estamos em um impasse aí bastante grande, muitos desses temas. Só para colocar isso. Então, o problema do Brasil, eu acho que o Brasil precisa saber o que quer. Tem uma leitura que é bastante interessante, mas que nossa relação, por exemplo, com a China e nossa relação com o BRICS, o Brasil não sabe exatamente o que quer fazer, além de ampliar as discussões comerciais e a discussão de um novo papel e uma relevância no contexto internacional. E ponto. Aí acabou. Quando você tenta entrar em uma discussão, em uma agenda maior, eu acho que fica muito restrito. Então, nós estamos com uma pauta muito tacanha, muito pequena, que eu acho que vai ser difícil ampliar ela mais, diversificar, e etc, etc, nessa tentativa de uma negociata global aqui que o Brasil está tentando fazer. Essa discussão, obviamente, do BRICS, ela tem que estar com pano de fundo na discussão, como falava já não me lembro quem é que estava falando, desse contexto da guerra Estados Unidos-China. Isso é óbvio.
E aí, por isso eu falava no começo que essa polarização, essa demonização dos BRICS, essa ideia de que os BRICS são anti-ocidentais ou não, é porque tentam colocar em que lado cada um dos países está. Então, entre o Irã, aí sim que são totalmente contra Estados Unidos. Vai entrar a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita faz digamos, um equilíbrio. A Indonésia tenta fazer um equilíbrio. Então, eu acho que nesse contexto, em nos colocar em dois polos diferentes, eu acho que é muito importante isso contra a hegemonia. Mas colocar o mundo dividido como sempre, eu acho que é um pouco complicado, porque acho que os BRICS são mais que isso. Eles têm uma pauta muito clara, que acho que isso é muito importante, tem uma diversidade e uma heterogeneidade que é de uma riqueza enorme. Nós temos países da África, da Ásia, da Sudeste Asiático, da América Latina, e isso dá uma possibilidade imensa de construir enormes projetos e propostas. Então, essa heterogeneidade, eu acho que faz o mais rico dessa proposta dos BRICS. Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, e com isso vou terminar, que eu acho que o Brasil tem optado, e eu vejo bastante, muito pragmaticamente, por relações bilaterais. Então, ela tem uma relação bilateral muito boa com a China, muito boa com a Índia, mas quer também uma relação bilateral muito boa com a União Europeia, muito boa com os Estados Unidos. Então, em termos pragmáticos, penso que o Brasil impulsiona e fortalece essas relações bilaterais. Não dá tanto ênfase, vejo eu, não tem dado tanto ênfase, por exemplo, como poderia dar mais o BRICS, por exemplo, tirando muito maior proveito dessa relação. Mas só eu a terminar com duas coisas que acho interessantes. Na cúpula do ano passado, e aí eu vejo que os BRICS eles tentam também ter um plus, digamos, mais que simplesmente uma relação contra-hegemônica, ou mais simplesmente que ter um papel fundamental, e que muitas relações ou muitas conversas bilaterais se fizeram de países que não se falavam, no que têm conflito. Então, conflito China-Índia, que fazia 5 anos eles não se sentavam nem conversavam, eles se sentaram e conversaram. Vocês viram agora que a China e a Índia abriram de novo voos diretos entre os dois países, melhoraram as relações, teve uma conversa entre Xi Jinping e o Modi bastante importante, mas também, obviamente, a Índia e o Irã se sentaram que nunca tinham se sentado e que tinham tido uma relação péssima, uma relação diplomática bastante difícil. Então, eu acho que os BRICS vão dando também um tom de que é possível, dentro dos BRICS, mesmo a heterogeneidade, mesmo a diversidade, etc., etc., de melhorar essas relações internacionais nesse contexto global. Mas o Brasil precisa muito, realmente, muito mais que pragmatismo. Precisa saber o que quer e se colocar em um posicionamento muito mais firme. Estou vendo um Brasil muito acuado, realmente, e muito com uma pauta muito repetitiva e muitas vezes muito esvaziada. Eu quero o protagonismo mundial, eu quero mais presença nas instituições internacionais, mas fica aí. E eu acho que precisa muito mais, dar muito mais conteúdo a esse papelzinho que o Brasil se consolidou para si mesmo. Pronto. Muito obrigado, Maria Helena. Acho que a gente realmente está tendo um debate importantíssimo, mexendo em algumas feridas importantíssimas. Rodrigo, com você, por favor, para a fala final. Vamos lá. Acho que está tudo bem respondido aí já pela professora, mas eu fiz algumas anotações aqui. Bom, primeiro, em relação à fala do Fernando, pedir para que mande um abraço de volta ao Michael, uma pessoa queridíssima, um grande dirigente,
E seria muito bacana trazê-lo aqui também. É uma pessoa bastante ligada à pauta de relações internacionais, bastante bem preparado. Sobre a ideia dos BRICS sindicais, eu achei excelente a ideia. Eu nunca tinha escutado nada em torno disso. Obviamente, assim como os BRICS, né, se a gente perguntasse aos alemães se os BRICS deveriam construir os BRICS ou não, a resposta é bastante conhecida. Eu acho que esse tipo de coisa, a única forma de se fazer é fazer primeiro de uma forma bilateral, vocês negociando com os chineses, e a gente está aqui para ajudar sempre que necessário, e aí ir ampliando a partir daí para os demais países do BRICS, com os contatos que a gente tem. Eu acho que esse seria o caminho, eu acho que a ideia é bastante interessante. Sobre o papel do Amorim, a Maria Helena levantou a mão. Desculpa. Ah. Sobre o papel do Amorim, eu ainda quero fazer crer que ele é um grande contraponto ao Itamaraty. Ele era uma das principais figuras, né, dessa política externa altiva e ativa, e que está ali como assessor especial da presidência em relações internacionais, exatamente como um contrapeso, como era o papel do Garcia. Mas não tenho visto muitas mudanças, por mais que hajam inúmeras vozes apontando alguns desses problemas. Então, eu não sei se mentiras sinceras me interessam, e se eu estou me iludindo em relação a isso, eu espero que não. Eu acho que o caminho ainda é, como você, Granado, apontou, é centralizar ali próximo, mais próximo possível da presidência, esses debates, a centralidade sobre a discussão sobre os BRICS, etc. e tal, para que algo mova, que se depender exclusivamente do Itamaraty, tenho muito pouca esperança que vai acontecer, mas, enfim, qual é exatamente o papel do Amorim ainda não me parece muito claro. Gostaria de saber também. Ao Newton, primeiro dizer que eu não sou professor, e se aí se é um projeto contra-americano ou não. Acho que é um projeto essencialmente contra-hegemônico, em sendo a hegemonia americana, então duas coisas se confundem. Mas se amanhã a hegemonia for japonesa ou europeia, etc. e tal, os BRICS persistem contra esse papel hegemônico. Mas o Lula ele é bastante diplomático quando ele põe que os BRICS não são contra ninguém, mas ele é claramente um projeto contra a hegemonia americana, especificamente. O papel da Índia ele é muito complicado de se colocar. A Índia ela tem, né, disputas, suas próprias disputas com a China, inclusive, né, disputas de fronteira. A Índia ela participa do Quads, que é uma união entre Estados Unidos, China, Japão e Austrália para monitoramento dos chineses em mares, em águas internacionais. Veja quão complicado é isso. E aí, né, trazendo um outro exemplo de um grande desalinho das nossas relações internacionais, desses quadros que a gente tem hoje, tomando conta do que é Ásia-Pacífico, do que são BRICS, do que é China, é, se resgatou. O Renato me mandou a mensagem dos créditos que ele me lembrou. Se resgatou a ideia de um negócio chamado IBAS, que é praticamente uma construção dos BRICS sem China. Então, o IBAS é uma união entre Índia, Brasil e África do Sul, e sem Rússia também, sem a participação de Rússia e China. Qual é o propósito, qual é a intenção, qual é a ideia por trás de se trazer de volta uma construção que já estava morta há bastante tempo, nesse momento em que o Brasil é presidente dos BRICS? Não dá para entender o que passa pela cabeça dessas pessoas. Se não é um quinto colonismo, me desculpe, eu não sei o que é resgatar algo como isso, como uma ideia como essa. É difícil compreender. Sobre a fala do Sérgio, concordamos em absoluto que o acordo União Europeia-Mercosul sempre foi um projeto da direita, sempre foi um projeto contraditório às posições do Brasil
no âmbito do G20, né, aliás, no âmbito da OMC, de não incluir nas rodadas da OMC, por exemplo, compras governamentais. Foi o governo Fernando Henrique quem trouxe essa negociação, a gente conseguiu travar isso lá atrás, nos primeiros mandatos do governo Lula, etc. e tal. E agora, de novo, essas mesmas pessoas que trazem um IBAS de volta, vão lá e puxam para que o acordo aconteça. E incluir dentro desse acordo posições completamente, como chama? Destrutivas à nossa economia, principalmente as pequenas e médias empresas, como a pauta de compras governamentais, por exemplo. Então, não dá para entender algumas coisas que estão sendo colocadas. Houve avanços, sem dúvida, enormes, e você vê isso em índices socioeconômicos enormes no que se refere à nossa política doméstica, combate contra a fome, combate contra a pobreza, aumento do emprego, né, diminuição do desemprego, quase pleno emprego novamente. Então, várias coisas que se destruíram depois do golpe, a gente conseguiu de novo resgatar, mas em matéria de relações internacionais, a gente está num patamar bastante complicado, muito parecido com o do governo Temer, não do governo Bolsonaro. Você vê, o governo Bolsonaro ele consegue fazer grandes trocas, ele coloca, inclusive como chanceler, o maior doido de todos, que é o Ernesto Araújo, um cara que era baixo clero dentro do Itamaraty, mas ele pega e alavanca para a posição de chanceler em desrespeito a uma tradição enorme do Itamaraty de alguma forma, respeitar a senioridade. Como é que a gente não consegue fazer essas grandes mudanças? Como é que a gente traz, de novo, todo o quadro do governo Temer e coloca lá nessas posições chaves? Então, complicado entender isso. E aí eu não fica a pergunta, né? E aí o que nos move nesse momento? É medo ou é ideologia? Eu não tenho a resposta para essa pergunta. Eu gostaria de jogar aqui a todos para que respondesse. Não sei. Eu realmente não sei responder e me pergunto isso bastante. Finalmente, né, sobre militância e etc e tal, acho que o propósito é esse mesmo, era provocar um tanto o debate. Quando o Granado, eu estou entrando na fala do Tadeu, quando o Granado me convidou, eu falei, olha, eu posso até falar do assunto, mas vai ser algo um pouco cortês. Se vocês vão esperar cortesia, eu acho que não é a contribuição que eu posso dar. Eu acho que alguém tem que dizer que o rei está nu. Eu acho que algumas provocações precisam ser feitas. A gente vai conseguir mudar todos esses quadros da noite para o dia? Não. A direita ela consegue fazer isso quando quer, sem problema algum. A gente, dentro do nosso republicanismo, não tem essa capacidade. Se fizesse, seria uma grande crise. Mas a gente consegue, por exemplo, ir atuando, primeiro, denunciar que o problema existe, para que as pessoas debatam sobre isso e discutam esse assunto mais abertamente, ao invés de tentar ser diplomático demais. E, ao mesmo tempo, seguir, aí sim, linhas concretas, como, por exemplo, quem é esse grupo que está debatendo o BRICS dentro do Ministério da Fazenda? Como é que a gente participa? Como é que a AMSUR pode criar uma rede aqui de debate de pessoas que pensam esse problema e participar desse grupo, ampliando o diálogo entre sociedade civil e governo? Ali dentro da presidência, quem é que pode, né, de alguma forma, dialogar com o presidente, com a Secretaria de Assuntos Especiais, de Assuntos Internacionais, e levar essas questões e tentar criar alguma forma de diálogo. Então, eu não espero um milagre, não espero, acho que a gente precisa ser, sim, pragmático, mas a ideia foi um pouco fazer a provocação para que algo aconteça. Então, foi nesse sentido aí, de certa forma, militante e sonhador. Posso falar duas coisas? Que isso, Rodrigo, tendo os grupos formados, eu acho, por enquanto, para discutir BRICS e próxima cúpula. Do Ministério da Fazenda, já se fez uma reunião, a gente participou dessa reunião, muito genérica ainda, sobretudo para ver quais eram as agendas econômicas, muito governo apresentando,
com a tentativa de que vai chamar outras próximas reuniões, mas não aconteceu mais. E uma segunda grupo, que é da Secretaria da Presidência, e também que é muito a ver com a Secretaria de Celso Amorim, que é com a sociedade civil. E aí estão participando bastante os movimentos e muitas organizações com a tentativa de pensar se é possível, porque é uma demanda das organizações brasileiras de fazer, não um G20 social, como se fez, um espetáculo que se fez aqui bastante com o G20, mas realmente uma atividade que traga uma discussão mais embaixo, não só uma reunião institucionalizada dos Sherpas e os presidentes e acabou, senão ter a possibilidade de fazer outro tipo de reuniões, outro tipo de debates. Esses são esses dois movimentos que eu vejo que estão sendo um pouco organizados por governo, mas muito, como a gente falou, muito pragmaticamente e muito institucionalmente. Mas é isso que eu queria. E frente ao sindical, o ACUT participa de um fórum sindical. Não sei se essa é uma instância já institucionalizada, mas esse fórum sindical, ele acontece mais ou menos cada ano. Vai ter uma reunião desse fórum sindical, eu acho que é abril ou maio, aqui no Brasil, um pouco com todas as centrais do Brasil, e não sei quem mais convidados, mas então poderia ser interessante, de repente, dar uma olhada nisso. Isso é isso. Muito obrigado, Maria Helena. Queria agradecer muitíssimo à professora Maria Helena Rodrigues, também ao Rodrigo Duval Ferreira. Eu acho que a gente teve um debate bastante importante, né? E já queria deixar um convite para todas as pessoas que nos assistem para que estejam conosco na próxima sexta-feira no novo Diálogo AMSUR.